Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlane Silva, uma mulher negra de tranças, usando um vestido na cor terra e jaqueta azul. Para início de conversa, a nossa aula vai começar com um desafio. Conta pra gente qual é, Dandara. O que essa imagem te diz? Agora vem aqui comigo. Eu trouxe a mesma imagem que está aqui, gravada nessa cerâmica. O que parece, Parece aqui um ser humano em alguma ação, de ataque ou de defesa, não é isso? Bem, agora o desafio é, você sabe que tipo de arte está representada aqui nessa imagem? Acertou quem pensou em arte rupestre. E é sobre esse tipo de arte que nós falaremos na aula de hoje. Da arte rupestre à televisão, ondas na comunicação. Bem, e para falar em arte rupestre, nós vamos precisar voltar ao passado. Mais precisamente lá na pré-história, mas não da maneira que vocês estão pensando. Não se preocupe que para isso nós não vamos precisar de uma máquina no tempo. Apenas fazer um passeio virtual aqui mesmo no Brasil para conhecer o Parque Nacional Serra da Capivara. O Parque Nacional Serra da Capivara está situado no sudeste do estado do Piauí, ocupando parte dos municípios de São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel Dias. O parque ocupa uma área de cerca de 130 mil hectares e, observando as suas paisagens, é possível notar uma predominância do bioma Caatinga. Aliás, esse é o único Parque Nacional de Caatinga que existe no Brasil. A variação climática da região, que transita entre estiagens prolongadas e chuvas torrenciais, recria paisagens que impressionam os turistas. O Parque Nacional da Serra da Capivara é uma unidade de conservação de proteção integral que foi criada em 1979 para preservar vestígios arqueológicos da mais remota presença do homem aqui no nosso planeta. Graças às suas centenas de sítios arqueológicos que remontam os atos e a história de antigas civilizações, esse parque é considerado desde 1991 pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. E hoje vocês vão conhecer algumas dessas preciosidades. Vamos lá? A Toca do Boqueirão da Pedra Furada é o sítio arqueológico que possibilitou reentender o passado da ocupação do continente. Encontrado a 19 metros da base do vale, ele possui uma amplitude cronológica que remonta de 60 mil até 100 mil anos da história da ocupação humana, além de possuir vestígios de animais como tigres dentes de sabre e preguiças gigantes. Durante os 10 anos de escavação inicial do sítio, foram encontrados diversos artefatos líticos, pontas de lança, machadinhos meia-lua, fogueiras estruturadas, cropólitos, pinturas rupestres e diversas marcas de ocupação humana. Mas o que são pinturas rupestres? Bem, elas são consideradas o primeiro tipo de arte produzida pela humanidade. Inclui trabalhos pintados, desenhados e esculpidos encontrados em formações de todos os tipos, cavernas e abrigos rochosos, por exemplo. As representações mais comuns incluem pessoas e animais, principalmente da caça. Plantas também aparecem nas pinturas. Pesquisadores não conseguem afirmar ao certo qual era a função desses registros.
Alguns afirmam que era exatamente isso, um registro do dia a dia. Mas fato é que pintura rupestre é uma espécie de linguagem anterior à escrita, e mesmo sem compreender os seus códigos, esses registros ajudam os cientistas a compreender como era a pré-história, mesmo porque vai fornecer indícios, inclusive, de como ocorreu a ocupação, já que a gente passa a saber como eram os hábitos, né, desses seres que habitaram aqui o continente antes da gente. Além disso, gente, fornecem indícios de transformações culturais que ocorreram, né, bem como a existência de diversas sociedades ao longo desses milênios. E essas pinturas são tão importantes, né, para a humanidade quanto para as pessoas que sobrevivem ali, né? E vocês ainda vão conhecer um pouquinho do polo de cerâmica da Serra da Capivara, que abriga ali cerca de 30 artesãos que trabalham todos esses registros, né, eternizando em produtos como a cerâmica. E aí, gostaram da visita? Bem, se você ficou curioso e quiser saber um pouquinho mais sobre esse Parque Nacional Serra da Capivara, eu vou deixar a página onde você pode pesquisar um pouco mais para se aprofundar mais nessa história de arte rupestre. E aí, pessoal, gostaram da dica? Agora, professora, conta pra gente, por que a gente está falando em arte rupestre? Então, tudo bem. Para você entender, a gente vai fazer um exercício. Dê uma olhada no slide. A primeira coisa é, você saberia citar alguns dos principais meios de comunicação atuais? Bem, eu estou me comunicando com você através da televisão, mas essa aula também chega aí no seu celular através do aplicativo Rio Educa em Casa. E se a gente for pensar também em outras formas de comunicação, a gente tem o rádio. Então eu falei aí para vocês já 3, televisão, celular e rádio, né? Que são formas de comunicação que carregam informações, transmitem informações e que também são bem atuais. Mas aí você vai me perguntar, professora, mas a nossa fala também não é uma ferramenta de comunicação? Sim, gente, nesse caso, são as nossas cordas vocais que emitem ondas sonoras, né, que vão chegar até um receptor captado aqui pelo nosso aparelho auditivo. E estima-se que o ser humano, né, iniciou o processo para desenvolvimento da fala há cerca de 50 mil anos atrás. Mas qual seria a desvantagem, né? Por que a gente está falando em outros meios de comunicação? Porque a fala, ela não nos permite uma comunicação à distância que seja instantânea. Então, quando o homem precisava, né, antes do século XVIII, quando foram descobertas as ondas eletromagnéticas, quando ele precisava se comunicar à distância, ele fazia isso por meio de cartas, né? E hoje a gente sabe que essa comunicação evoluiu e a gente consegue ligar, né, para o outro lado do mundo e conversar instantaneamente. E por falar em cartas, existe também um outro meio de comunicação que dividiu a história e a pré-história, que marcou o final da pré-história, que é a escrita. E aí eu vou chamar vocês para o slide. Bem, e vai uma dica para vocês, se vocês quiserem recordar a evolução de todos esses meios de comunicação que eu apresentei para vocês, é só mirar no QR Code e assistir a uma aula sobre as ondas na comunicação. Mas fato é, gente, que não tem para as ondas e nem para a escrita. A arte rupestre foi uma das primeiras formas de comunicação e por isso que a gente está falando sobre elas, né? Através de registros de caça, de dança, até mesmo de sexo, né? Os seres humanos primitivos registravam ali o seu cotidiano, facilitando com que a gente hoje em dia compreenda como era a vida desses seres humanos, né? E é esse fato que torna a arte rupestre uma importante ferramenta para a ciência, porque, na verdade, a arte rupestre nos conta
histórias. Mas, professora, qual tipo de história a arte rupestre nos conta? Dê uma olhada no slide. Ela nos faz conhecer os hábitos das antigas civilizações. Através da arte rupestre, eram retratadas cenas que nos faz entender como essas pessoas viviam. Nos traz indícios de quando surgiram ferramentas e determinados hábitos. Além disso, a arte rupestre também nos faz questionar a teoria de migração do ser humano para as Américas. Vejam o gráfico. A teoria atual estima que o ser humano chegou à América há cerca de 12 mil anos atrás. Porém, existem pinturas rupestres que estão sendo datadas em até 40 mil anos, o que indica que, muito provavelmente, o continente recebeu viajantes de outras partes do mundo e, assim, a colonização teria acontecido por povos diferentes em épocas diferentes. E é por isso, pessoal, que esses registros são tão importantes e precisam ser protegidos da degradação humana. E essa é uma das funções do Parque Nacional Serra da Capivara. E aí, gostaram de aprender sobre a arte rupestre e a sua importância? Muito legal, não é mesmo? Mas antes de me despedir de você, eu vou sugerir uma atividade muito interessante. Que tal produzir uma pintura rupestre aí na sua casa? Dê uma olhada no slide no que você vai precisar. Você vai precisar de papel A4, giz de cera e cola. Bem, então a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar uma pintura rupestre aí bonitona que você se encante para você reproduzir essa arte rupestre, tá? Então isso aqui foi a que eu escolhi. Você vai fazer, reproduzir na folha, pode ser a que você quiser. A segunda parte, você vai usar a cola branca para contornar o desenho que você fez. Bem, então eu trouxe esse aqui de casa, porque depois, né, de passar a cola, você vai ter que esperar um tempo para deixar bem seco, tá? Lembrando, gente, que essa aqui é uma reprodução de arte, de uma pintura rupestre. Por que reprodução, professora? Porque isso aqui a gente está fazendo o quê? Num papel. E, na verdade, a arte rupestre, ela vai ser sempre feita em rocha, beleza? Então, tá tudo sequinho. Qual vai ser o próximo passo? Você vai escolher um giz de cera ao seu gosto, né? Quanto mais escuro, melhor. E aí vai começar aqui a passar esse giz de cera em cima aqui da sua figura. Quanto mais colorido, mais bonitinho, tá? Mas aqui, como a gente tá sem tempo, eu já vou mostrar o resultado. Vejam que maravilhoso isso fica, gente. E aí, pronto para reproduzir na sua casa? Fica a dica, tudo bem? Então eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e ainda mais, eu espero que você tenha compreendido o valor e a importância da arte rupestre e eu também estou curiosa para saber como vai ficar a sua arte que você vai fazer aí na sua casa. Eu já vou ficando por aqui, até a próxima!